Como fazer uma boa entrevista? Informe-se bem sobre o assunto e o entrevistado. Faça perguntas curtas e objetivas. Não junte duas questões. O entrevistado tende a responder a mais fácil. Se a resposta for evasiva, insista. Caso não entenda, peça mais explicações. Não publique o que não tenha compreendido. Preste atenção em tudo. Silêncios, vacilações, tiques e reações físicas podem ser reveladores. Nossa próxima atração será um talk show. Gostaria de chamar ao palco o ex-governador Ciro Gomes, pré-candidato à presidência pelo PDT. E Mônica Bergamo, colunista da Folha. Alô? Posso começar, é? Fui escalada para essa missão fácil de entrevistar o ex-ministro Ciro Gomes. Ministro, eu queria começar falando de política do Lula. Vamos falar um pouquinho sobre o Lula. O senhor candidato, o Lula fora, o senhor buscaria o apoio dele para a sua candidatura? Porque, às vezes, parece que o senhor fala mal dele, às vezes parece que o senhor fala bem dele, a gente nunca sabe muito bem. Deixa eu cumprimentar o Grupo Folha, a família Frias, todo o corpo de jornalistas, profissionais de apoio, enfim, nesse momento de aniversário. Não creio que seja muito fácil você encher milhares de centímetros quadrados de papel e agora de espaço virtual com informações plurais, fidedignas, porque a leviandade é uma coisa inerente à obra humana e tanto mais, né, se ela se relaciona com a política, em que da política para dentro todo tipo de malversação, não só dos dinheiros públicos, mas também e especialmente de conceitos, e agora inventar essa expressão inglesa, fake news. Portanto, minhas felicitações a vocês e que Deus proteja para que possam durar muitos anos mais, servindo ao país, né, num ambiente de discussão plural. Eu penso do Lula porque as pessoas têm que entender o meu ponto de vista. Eu tenho 38 anos de vida pública. O Lula, para mim, não é um mito, não é um deus. O Lula é um grande brasileiro, na minha opinião, com contradições importantes desde a sua origem e que, ascendendo ao governo, tem agravadas essas contradições. E eu as percebo como tal. Por exemplo, por que eu elogio o Lula numa certa dimensão? Porque o Brasil trouxe para o consumo, ou seja, tirando da classe D e E para uma classe C, 40 milhões de pessoas em 8 anos. Isso se deu por coisas muito práticas, cujo testemunho eu estava muito próximo para visualizar. O salário mínimo subiu a poder equivalente de compra em dólar de 76 para 320 dólares. O crédito no Brasil, graças a essa política estúpida de escorchantes juros reais, né, de uma plutocracia financeira que está sangrando o país, o crédito com Lula, apesar de ser uma política econômica extremamente conservadora e reacionária, e que em tudo por tudo replicou a política do Fernando Henrique, segundo mandato, o Lula ainda assim conseguiu levantar a proporção do crédito no PIB brasileiro de 15% para 55%. E, fundamentalmente, vindo do ambiente de pobreza e miséria de massa, de onde eu venho, o Lula baniu a fome do lar de mais de 20 milhões de famílias do país, criando uma rede de proteção social que chamou a atenção do mundo. Isso tudo diante de um ceticismo cínico, não é, que se dizia impossível de fazer no Brasil, e tudo isso está sob gravíssimo retrocesso. Portanto, há um lado de ser elogiado no Lula, do meu ponto de vista. Porém, vamos começar a criticar. Não é? O Lula não institucionalizou nada desses avanços. Portanto, é um projeto personalíssimo, dependente de uma figura carismática, e isso não é o melhor modelo que eu advogo para um país como o nosso. Portanto, nas eleições agora, eu penso que o grande papel do Lula, eu sonhava que ele pudesse ser absolvido, sonho ainda, seria do alto dessa restauração moral da sua personalidade,
ele compreender que o seu papel não é mais o de repartir a sociedade brasileira em ódios e rancores e paixões, como ele faz, involuntariamente que seja, mas do alto dessa autoridade moral, convocar a sociedade brasileira a se reunir ao redor de uma nova etapa da vida nacional, de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Se ele faz isso, vai para a história como um grande estadista. Se não faz, será derrotado. Mas seria reunir como? Apoiando um outro candidato? Abrindo mão de ser candidato? Eu acho que ele não poderia ser candidato antes de ser condenado. Agora, condenado pode até ser, não é? Que usando essas filigranas, esses incidentes processuais, essas chicanas, não é? Que os advogados somos capazes de promover, ele consiga deixar uma nação de 206 milhões de habitantes refém, não é? dessa estratégia. Eu não acho que isso seja compatível com a altura da biografia dele. Sobre a condenação também, para a gente ficar um pouquinho mais nele, o senhor chegou a dizer há um ano... Vamos falar de mim, das minhas ideias. Do senhor também. Mas eu queria saber Aí o seguinte, o senhor... Assim, mete o pau no Lula, não sei o que ele tá... Mas o senhor, em 2016, disse que se ele corresse o risco de uma prisão arbitrária, o senhor formaria um grupo para sequestrar e levar lá uma embaixada. Eu não disse isso, não. O senhor disse? Não, disse Hoje não. mesmo eu revi essa frase. Não viu. Vi? Não viu. Pega aí. Pega aí que eu digo aqui claramente. Eu disse, olha o disparate que é esta aberração da Dilma nomear o Lula presidente. Sim, o senhor estava falando sobre isso. Então, vamos colocar a coisa no devido contexto. O lugar da gente defender o Lula não é pôr a República refém, porque na hora que a Dilma nomeia o Lula ministro, parecendo que quer subtrair o Lula de uma jurisdição de um juiz visto como severo, o tal juiz Sérgio Moro, para omisiá-lo, ou seja, escondê-lo sob a toga do Supremo, ele está criando um constrangimento que vai determinar que o Supremo acabe caçando ele, ou prendendo ele, porque isso é intolerável. Se a gente quer ajudar o Lula, vamos montar uma comissão de juristas que avaliariam se o Lula está ou não sob ameaça de uma prisão arbitrária, e, neste caso, eu me voluntario para participando dessa comissão, tirar o Lula dessa prisão arbitrária e levá-lo para uma embaixada. Então, é um outro cenário que o senhor acha que não se repete este agora. Era o único cenário onde eu falei isso. Certo. Aliás, este é o Brasil. Isso aqui aconteceu com muita gente no país. Agora, uma prisão, uma condenação judicial, olhada pela outra instância judiciária, mas pela terceira instância judiciária, definitivamente pode até se chamar de injusta, mas não se pode dizer que é uma decisão arbitrária. Certo. Agora, para a gente engatar Lula e jornalismo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre jornalismo. Quando o senhor comentou a possibilidade de ele ser condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o senhor falou que dizer que há um complô da justiça contra ele ofenderia a inteligência brasileira. Mas o ex-presidente e seus apoiadores vão um pouco além, ele coloca um pouco a imprensa nesse complô. Ele diz que, por exemplo, sobre a Rede Globo, ele diz que há uma PPP, uma parceria público-privada entre o Judiciário e a TV Globo. Então, eu queria já começar a falar de imprensa sob esse ângulo. É uma ofensa também à inteligência falar que a imprensa está num suposto complô? Que faz parte de uma conspiração, como é que o senhor vê isso? Que tem um centro estratégico, que se reúne, que faz planos, que divide tarefas, eu acho um contrassenso. O que há no Brasil, isso é indisfarçável, é um imenso consenso plutocrata. Isto há. E o centro da imprensa brasileira, dita nacional, tem uma linha editorial, não é, comprometida com um conjunto que forma uma ideia única. Isto também é indisfarçável. Agora, daí a dizer que isso está num golpe de Estado, que está conspirando, que tem um centro estratégico calculando essas coisas, a mim me ofende a inteligência média do país. Como é que o senhor, que ao longo desses anos todos fez campanha, o senhor vê o papel da imprensa em relação ao senhor que tem ideias que o senhor considera divergentes? Sem imprensa, qualquer que seja ela, não existe democracia. Então, é preciso, como dizia o Churchill, que o político, mesmo agredido, insultado, caluniado, que ele compreenda a transcendência desse valor. O Churchill dizia que um político se queixar da imprensa é como um marinheiro se queixar do mar. E lembre que ele é da ilha, né? É da Inglaterra, e a Inglaterra tem uma relação com o mar talvez não, muito mais central do que a figura que ele diz aqui, e ele próprio foi Lorde do Almirantado. E eu penso a mesma coisa. Aí eu me zango, me aborreço, é muito desagradável, porque se você cultiva a decência, o único prêmio que você tem é o reconhecimento e o respeito das pessoas. Não é? Todo mundo acha que político é milionário. Não é? Eu tenho um apartamento, 2 carros, e estou financiando um outro apartamento, o que é muita coisa para comparar com o povo brasileiro.
né? E eu me comporto. Tenho 38 anos de vida pública e nunca respondi a nenhum inquérito sobre malversação de dinheiro, nem para ser absolvido. Então, eu penso, né, isso é problema meu, que eu tenho o direito de ser respeitado. Mas, de vez em quando, alguém não faz isso. Mas aqui, por exemplo, na Folha, eu tenho em favor da Folha que todas as vezes que eu sofri alguma leviandade, eu devolvi, meio que com casca e tudo, e em dobro, às vezes, e a Folha publicou na íntegra. Mas o senhor se queixa bastante da imprensa, né, ministro? O senhor é um crítico da imprensa brasileira. Porque eu penso isso. Sem imprensa plural, não existe democracia. Não é possível uma democracia com uma cidadania manipulada para um lado só das coisas. Então, a ideia de uma imprensa, para mim, é tão essencial como o ar que a gente respira. Qual que seria a sua ideia? Agora, isso quer dizer que eu admiro a qualidade média? Não, funcionalidade do Brasil. A dita imprensa nacional são 5 famílias e uma igreja. Né? Essas famílias, elas têm ativos, elas têm ideologia, elas têm compromisso, elas têm valores legítimos, completamente legítimos. Agora, se eles estão com essa nobilíssima função de informar a população, eles têm que fazer um esforço de deixar plural fluir, não é, os ângulos todos com que os assuntos complexos da vida de um país como nós tem. E, de novo, creio que a Folha de São Paulo é um dos jornais que mais se esforça para isso. Nem sempre consegue, mas... Qual é a sua proposta? Eu estou elogiando, não é verdade? Pois é, pode criticar, fica à vontade. Não. Mas qual é a sua proposta para essa área, se o senhor for eleito presidente? Regulação da mídia? Não. A melhor regulação da mídia é o controle remoto. A invenção democrática mais importante do terceiro milênio é o controle remoto. Então, você quer mudar de canal? Muda de canal, não precisa o governo ficar regulado. 2 coisas me atraem num debate, mas não proporei como presidente da República, porque isso não é papel de um poderoso propor. Porque todo poderoso quer conforto, quer se proteger da crítica, quer se perpetuar por definição. Não é? Portanto, um poderoso não deveria propor nada em relação aos seus críticos, aos seus potenciais críticos. Porém, se o Brasil quer aperfeiçoar, tem 2 caminhos mais complexos e um caminho muito mais generoso e fácil. Os 2 mais complexos, propriedade cruzada de meios. Isto o mundo democrático inteiro proíbe. Então, a propriedade cruzada de meios, a América do Norte desde sempre, a Inglaterra desde sempre, a velha França desde sempre, e ninguém duvida da liberdade de imprensa absoluta que vivem esses países. A outra coisa é a proibição de rede nacional 24 horas, para estimular o conteúdo nacional, a afirmação das identidades regionais, a produção cultural, não é, diversa que o país precisa ter e que, de repente, está se pasteurizando e é negada lá no Juazeiro do Norte, ou em Sobral, falando pastel, repetindo o sotaque do Rio de Janeiro e os valores, etc, etc, etc. Portanto, isto me atrai como um debate, em tese. Porém, do ponto de vista do governo, há 2 ferramentas também para estimular. Uma é usar os mecanismos de financiamento, de estimulação que o governo tem para a atividade econômica como um todo, para estimular a difusão de meios alternativos de mídia, cooperativas de jornalistas, cooperativas de produtores culturais, e fazer isso com um misto de financiamento ou não é, uma repartição da mídia publicitária, da verba publicitária, que é monstruosamente imoral no Brasil e que é completamente concentrado numa tal de mídia técnica, que, aliás, foi institucionalizada pelo PT, que estava crente que no poder já tinha controlado o João, que vinha a ser o Roberto, Quem é o João? O João Roberto Marinho. Eu ouvi essa. O coach deve ter ouvido também. Senão deixa que essa eu falo com o João. Eu digo, vocês já estão assim. Quem falou? Não vou dizer, nem a pau. Não, nem a pau, Juvenal. Não deu. Mas, por meio de leis ou de apoio a iniciativas legislativas, o senhor não mexe nesse assunto? Não. Regulação de mídia, isso é um debate completamente estéril, E não é mais verdade com a internet. Ora, eu sou do tempo que não tinha internet. O que uma emissora de TV ou um jornal como a Folha falasse era mortal verdade. Hoje em dia, em tempo real, você responde no Facebook e imediatamente tem o contraponto.
É evidente que, como dizia o São Tomás de Aquino, a injúria, a calúnia é como um saco de penas que você joga ao vento na encruzilhada. Jogou, nunca mais cata de volta todas as penas. Mas eu queria que o senhor falasse se não quer isso, muda de ramo. A vida pública é assim. Queria falar um pouquinho Derramei café aqui, por exemplo. Ó. Ninguém escapa de ter o paletó sujo. Ministro, como é que o senhor... eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais dessa experiência como homem público, porque é o que se diz, quer dizer, antes da internet você tinha a imprensa tradicional, a grande mídia, e o que se falasse era muito difícil fazer um contraponto, tá certo? Por isso com raras exceções, como o senhor... Por isso que eu dou muito valor a esta tradição da Folha, Sim. de mesmo observando um valor hostil a você, porque eu me lembro o seguinte, a Folha já disse de mim, mais ou menos parecido com o que fez com o Bolsonaro agora, só que comigo era sem os números. Comigo era assim, Ciro vive acima das suas posses. Aí eu pirei, como eu vivo acima das minhas posses? Aí fiz a conta toda, não sei o que e tal, e a Folha saiu arbitrando na reportagem. Aquilo foi Antônio Carlos Magalhães, que passou para algum jornalista e tal, que tem muitas amizades e tal, e o jornalista reproduz o Antônio Carlos Magalhães. Aí, isso acontece muito no Brasil. Então, aí foi lá, a Folha dizia assim, ele gasta tanto com não sei o quê, 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 e ganha tanto com não sei o quê, e no fim, depois de arbitrar meu condomínio, meu supermercado e tal, sobra R$ 2.700, o quantia notoriamente insuficiente para o elevado padrão de vida que Ciro Gomes leva. Aí eu mandei a resposta, chamei meu contador, peguei minha declaração de renda, felizmente me permitiu corrigir, porque eu não tinha declarado uma bolsa, eu estava nos Estados Unidos nessa época, uma bolsa da Fundação Ford, que mais do que sobrava, porque tinha ali mais $2.000, que seria o equivalente hoje a R$9.000, então não era 2.700 que sobrava, mas 11.700, que razoavelmente pagava o meu padrão de vida elevado. E eles publicaram com todo o caroço e coisa do jeito que eu fiz. Eu guardo isso, né, porque no futuro o cara vai. E aí a Folha publica lá o meu desmentido inteirinho, sem tirar nenhuma vírgula, inclusive dos agressivos imprecações que eu fiz, olha como eu estou melhorando as palavras, né? Aí bota no fim uma linha e meia numa coluna. Especialistas consultados pela Folha afirmam que o ex-ministro pode ter razão. Mas aí, então... Esta foi a mais grave, né? Essa é o senhor faz sempre a ressalva da Folha, mas... Não faço a ressalva da Folha, eu estou aqui, estou dizendo porque é justo. Mas o que eu estou querendo perguntar é o seguinte, então tem Por esse exemplo, outro lado. a revista Veja não serve para nada. A revista Veja virou uma ferramenta de calúnia, de difamação, de malversação da informação e de gangsterismo, inclusive a serviço de estrangeiro. Isto é o que eu comovidamente dou testemunho. Por exemplo, a Veja publicou 2 páginas dizendo que eu era investigado por um desvio de R$300 milhões. No mesmo dia, que saiu no sábado, a Polícia Federal publicou uma nota oficial, que é muito raro, dizendo que não havia nenhum tipo de investigação envolvendo o ex-ministro Ciro Gomes, que era sem mandato, em qualquer tipo de malversação e tal. Mandei a carta para a Veja, ela não publicou. Processei a Veja, como sempre, ela consegue que a Justiça de São Paulo, maravilhosa justiça brasileira em São Paulo, disse que não, que é direito de liberdade de imprensa. Está lá o arquivo, minha esculhambação, o meu processo guardado, porque no futuro a turma puxa de volta e tal. Ministro, mas e essa questão... Bom, então com a internet é possível fazer um contraponto hoje, mas e o contrário? Quer dizer, as notícias espalhadas na própria internet, que também são penas espalhadas na encruzilhada, como é que o senhor está vendo isso? Como é que o senhor é atingido por isso? Qual é a sua experiência? Vejo com preocupação. Hoje tem um movimento protofascista acontecendo no Brasil, não é só comigo, que comigo é lateral. Mas assim, as pessoas montam textos, tiram fotografia. Eu tenho uma fotografia, eu fumava compulsivamente. Fumava 3 maços de cigarro convencional por dia. E aí tiraram e botaram um cigarrão de maconha na minha boca, assim. E aí virou uma versão que eu uso droga. Eu nunca usei na vida. E assim, não é por moralismo, não é por nada. Meu filho foi um dia apreendido com droga, e eu sofri muito, como muitos pais brasileiros com isso. Felizmente, ele está livre disso. Mas sofreu o pão que o diabo amassou. Eu passei grande sofrimento como pai. E simplesmente está na internet. Agora, paciência é o preço. Ministro, falando sobre drogas, eu queria passar para o tema da segurança e fazer uma conexão também com a intervenção no Rio de Janeiro. Muitos especialistas acham que a descriminalização das drogas poderia ajudar muito na questão da segurança, porque a questão das drogas leva ao encarceramento em massa. O senhor estava falando nos bastidores para a gente de números do Ceará, se não me engano. Do Brasil. Mas no Ceará também. Bom, enfim.
é a sua posição sobre a descriminalização das drogas? Qual é a sua posição sobre esse encarceramento em massa? E, fazendo a conexão, o que o senhor achou da intervenção militar no Rio de Janeiro? 3 perguntas. Vamos raciocinar juntos. O Brasil tem hoje a 2ª ou 3ª maior população carcerária do planeta Terra. Já são 700 mil brasileiros segregados no sistema prisional, que tem vaga para metade disso. 1/3 disso, 270 mil pessoas, são jovens, pobres, negros, caboclos, periféricos, apreendidos com pequenas quantidades de droga para a polícia fazer flagrante. Isso não é venial, ou é usuário ou é avião, que é o jargão na periferia, que é o garoto que vai distribuir na ponta, a entregar qualquer tipo de droga. Pois bem, esse menino, essa menina, basicamente são meninos, na primeira noite que ele entra no presídio, ele é obrigado a um crê ou morre, de se filiar a uma facção criminosa dessas que se organizaram aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro e que agora estão sediadas no Brasil inteiro. Não vamos repetir o nome para não glamorizar, mas todo mundo sabe aqui desses comandos, dessas coisas que estão aí. Pois bem, o menino é chamado, na primeira noite, a se filiar a uma dessas correntes, ou vai ser viciado, ou vai ser torturado e morto. E aí o Brasil está produzindo, por esse sistema tradicional, exército de reserva para uma altíssima periculosidade e sofisticada organização criminosa, que, como está há muitos anos, quase 2 décadas aqui em São Paulo, o mais importante deles, já está na fase de lavagem de dinheiro. Já tem influência em rede de vans, já tem influência em posto de gasolina, que são essas atividades econômicas, ou se intrometendo em igrejas que manipulam dinheiro vivo. Essas atividades que manipulam dinheiro vivo. E agora vão passar naturalmente ao passo seguinte, que é entrar na estrutura do Estado. Isto não será enfrentado com o trivial, porque o trivial, razoavelmente, está funcionando. A polícia prende, o Ministério Público representa, o Judiciário condena e o sistema prisional segrega. E isso, evidentemente, não está inibindo nada. O homicídio explodiu, os roubos, que são mais que a classe média tem medo, que é o assalto, explodiram no Brasil, e nós estamos, de fato, perdendo, ou para não dizer que já perdemos o controle dessa área da vida nacional, da vida brasileira. É preciso mudar. E aqui é o inferno brasileiro de sempre. Você tem opiniões de especialistas, mas você também tem opiniões religiosas, opiniões morais, opiniões, enfim, de todos os ângulos. Então, eu, pessoalmente, percebi, e isso na internet tem sobradamente meu testemunho, portanto, eu não estou me omitindo, que eu estava dando o queixo para bater. Eu simplesmente tinha opinião formada sobre todas essas coisas, com clareza, e era muitas vezes agredido, insultado, e perdi as eleições, as nacionais, naturalmente, todas as outras eu ganhei no meu estado, não é? Porque não estava percebendo a complexidade do que está interagindo nisso. Então, como candidato a presidente, eu vou propor um debate. Eu vou anotar as posições, vou chamar, como presidente, vou chamar essas correntes todas, morais, religiosas, os especialistas, e vou ferir o debate. Em 6 meses, nós teremos uma proposta nova para resolver isso. Sobre descriminalização das drogas? Este é um dos princípios da coisa, mas não precisa ser numa coisa que já está tão grosseiramente estigmatizada. Portugal achou um caminho, eu ando estudando muito isso. O que é que Portugal fez? Que é muito religioso, como nós também. Tangenciou o debate de descriminalização e fez o seguinte: até quantidade X de droga A, B, C ou D, afirmada por especialistas, o assunto não é da polícia nem da justiça, o assunto é da política de redução de danos da saúde pública. A partir daí, continua tudo como era. E está tendo um êxito muito grande, maior do que o Uruguai, que é a experiência recente, mais perto de nós, e do que alguns experimentos na América. Agora vai entrar uma coisa de grande escala, que é a descriminalização do uso da maconha na Califórnia. Vamos acompanhar, vamos ver, mas não vamos deixar, porque o Brasil é um país católico, crescentemente neopentecostal e evangélico, e eles são absolutamente avessos a qualquer possibilidade de descriminalização da droga. E é preciso trazê-los com muito respeito, porque eles estão do nosso lado na solidariedade com a pobreza, eles estão do nosso lado na indignação contra a corrupção, e é preciso não expulsá-los desse debate, trazê-los com respeito, mas também tentar que eles entendam que os temas mundanos, a gente não pode estar diante deles falando em nome de Deus. Sim. A gente tem que estar falando em nome de uma inteligência, de gente que está dedicada a estudar, a refletir e olhar para essas coisas com a generosidade de quem tem diante de si um problema muito complexo e difícil de ser resolvido.
E a intervenção e o encarceramento? A intervenção no Rio é uma intervenção politiqueira, mal intencionada, de motivações miúdas, sem planejamento de nada, portanto, a semente do desmantelo, do desastre está dada. Entretanto, ela corresponde a um anseio, a uma súplica, a um pedido comovente da comunidade nacional brasileira, epicentro, Rio de Janeiro, por conta da exacerbação, vamos dizer, da mídia local sobre este tema. Não é que não tenha problema, entendamos bem, mas eu gosto do racional. O Brasil deveria acompanhar o que o mundo faz. Então, nós temos uma estatística de homicídio por 100 mil habitantes. Isso é talvez o indicador internacionalmente mais científico para se atribuir este ou aquele adjetivo ao nível de violência de uma comunidade. Pois bem, o Rio de Janeiro é o 10º lugar entre os 27 estados brasileiros. O Ceará é o 9º, muito recentemente. Por que no Rio? Por que nós entendemos que a violência saiu do controle no Rio? O PCC, pronto, falei, a sede é São Paulo. A sede é São Paulo e tudo indica que aqui eles fizeram acordos com as autoridades locais há mais de uma década. Que tipo de acordo? Acordo, como a gente faz entre antagônicos. É isso aí. Tudo indica. E isso é muito grave. Por que não é em São Paulo? Aqui se fraudam os indicadores de homicídio. Aqui se fraudam os indicadores de homicídio. Por exemplo, São Paulo não cumpre a metodologia determinada pelo Ministério da Justiça para apurar os homicídios, os crimes letais contra a vida, etc., que é o que se chama, que é lesão corporal seguida de morte, etc. Por que não é aqui? Por que não é em Fortaleza, no Ceará, cujo fenômeno do enfrentamento das facções criminosas mataram 14 inocentes recentemente numa chacina absolutamente intolerável e completamente nova para a nossa percepção da vida no Ceará? Não, é no Rio. Por que é no Rio? Agora, isto dito, a população quer, então tá bom. Agora, vai dar o quê? Botar o exército para enfrentar bandido é um equívoco grosseiro, porque a única coisa parecida que o exército tem com polícia é a farda. O resto é tudo diferente. A polícia é treinada para proteger a comunidade, para formar culpa dos suspeitos e levá-los ao aparato judiciário. O exército é feito para matar o inimigo. Isto é bem concreto. Por exemplo, se alguém está com um fuzil, portando um fuzil, e alguém examina aquilo de um helicóptero, não é tolerável que a polícia resolva isso logo. Para o exército é simplesmente um tiro. Se o menino é portador, se a mãe pediu para ele jogar aquilo fora no lixo, não interessa para o exército. Está em condição potencialmente hostil, é inimigo, bala na cabeça, fim de papo. Nós vamos assistir isso, de lado a lado. Não agora. Agora o que vai acontecer? Uma sensação de segurança, porque a bandidagem é organizada, como nós não estamos conseguindo ser. Então, eles sabem que agora, com o aparato chegando, eles precisam recuar. E eles recuam de duas formas. Vão para outros estados, infernizar a vida de São Paulo, infernizar a vida do Ceará, e encolhem as grandes questões. Passam essa sensação de que se instalou a paz. Daqui a pouco começa tudo de novo. Qual o senhor acha que foi a verdadeira intenção do presidente Temer? Muita gente acha que foi eleitoreiro. O senhor acha que isso pode render dividendos de popularidade para ele? O Temer, diga-se a bem da verdade, ele que é uma figura, para mim, qual é a palavra que eu vou usar dessa versão? Essa versão light, versão Ciro Gomes. Não, a versão estadista. Assim, digamos, é uma figura enojante. Né? É uma figura enojante, uma figura absolutamente constrangedora para uma sociedade como a nacional brasileira. Porém, veja, ele é um lutador. Eu fico, às vezes, de novo, Clóvis, eu fico zangado porque eu vejo o Temer esperneando e lutando, e a Dilma deixou o país cair na mão dessa gente sem espernear e sem lutar. E com ela a democracia caiu do país. Mas ele está lutando, está esperneando. Mas daí a ele ter protagonismo eleitoral só se for outro país que eu não conheço. Como é que o senhor vê a eleição de 2018? Como é que o senhor imagina? Quem que vai estar? O PT vai ter um candidato? Vocês podem se unir? Vocês já estão dialogando? A natureza do PT, assim como a do Escorpião, é afundar sozinho. Eles nunca conseguiram experimentar isso e tal. E vão fazer, de novo, a mesma coisa. O que está tudo certo, é seu direito, etc. Pensando no país, o papel deveria ser outro, mas isso é problema deles. E eu falo aqui de um parceiro antigo. O governador do meu estado é do PT, o meu apoio, vou apoiá-lo na reeleição, apoio o governador da Bahia, apoio o governador do Piauí, que são do PT, então não tem uma restrição orgânica, conceitual ao PT, não. Mas o PT
especialmente a parte hegemônica da sua burocracia, chafurdou no que não podia chafurdar. Não é brinquedo, o Palocci está preso, caçando oportunidade para fazer mais delação, mais deduduragem, etc, etc. E isso tudo aconteceu. Eu vi e falei antes, Lula, tu vai entregar Furnas para o Eduardo Cunha, esse cara vai roubar e vai comprar. E ele respondeu o quê? Ele dizia, não, esses filhos da puta estão pensando que vai levar com chantagem, não vai não. No dia seguinte eu vi que ele nomeou. Percebe? Isso tudo aconteceu, eu me afastei, cansei de avisar, e isso vai agora para o julgamento. O que é que eu acho, enfim, que já está dando aqui o fim do tempo? Off. Repare, eu acho que vai ser uma eleição com suas peculiaridades, mas vai ser uma eleição parecida com a de 89. As grandes organizações contemporâneas, PT, PMDB e PSDB, partem com muita desmoralização, estigmatizados por a Lava Jato, mas muito mais pelo tradicionalismo, convencionalismo, a réplica uns dos outros das mesmas práticas, e a população procurando uma coisa nova, não é? Que não necessariamente quer dizer pessoas novas, necessariamente. O Bolsonaro tem 26 anos de deputado federal, eu tenho 38 anos de vida pública, a Marina deve ter seus 20 anos de vida pública, mas as pessoas querem valores novos, práticas novas, concepções novas. E elas vão com muito ceticismo procurar isso, o que supõe uma partida muito fragmentada do processo e uma dinâmica de sabe lá Deus o que vai acontecer no futuro. Mas eu acho que você está falando com o futuro presidente do Brasil. Vamos encerrar, então, porque já acabou o tempo. Agradecendo a sua presença aqui, viu, ministro? Agradecemos muito a sua presença. Como fazer uma boa entrevista? Informe-se bem sobre o assunto e o entrevistado. Faça perguntas curtas e objetivas. Não junte duas questões. O entrevistado tende a responder a mais fácil. Se a resposta for evasiva, insista. Caso não entenda, peça mais explicações. Não publique o que não tenha compreendido. Preste atenção em tudo. Silêncios, vacilações, tiques e reações físicas podem ser reveladores.